Conflito entre Rússia e Ucrânia é iminente e traz alerta para questões geopolíticas e econômicas. Reportagem de Fernando Martins. Todas as atenções estão focadas na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos já alertaram que uma invasão russa é iminente. Americanos e outros cidadãos de diversos países foram orientados a deixar o território ucraniano. Depois das movimentações de tropas russas, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está do lado da Ucrânia, já postou instalações militares em alerta. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Exteriores, em entrevista à Jovem Pan News, diz que o impasse continua pela posição inflexível do presidente russo, Vladimir Putin. Ele alega que a Ucrânia não pode fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi estabelecida em 1949 com o objetivo de combater e de resistir à União Soviética. E como o presidente Putin afirma, o colapso do Império Soviético foi, para ele, a maior tragédia do século XX. E o que nós vimos é que depois de 1989, quando você tem a queda do Muro de Berlim, e em 26 de dezembro de 1991, quando você tem o fim da União Soviética, havia ali, não por escrito, mas uma promessa velada, e o próprio ex-presidente Gorbachev disse, uma promessa velada de que a OTAN não se expandiria naquela parte do mundo para o leste europeu, tentando manter aí aquele conceito de geopolítico, de influência regional. Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, também a Jovem Pan News, explica os motivos que levam a essa situação. Para ele, a Rússia se sente acuada e com seu poder geopolítico diminuído. Quando a gente teve lá o final da União Soviética, no comecinho dos anos 90 do século passado, a influência soviética até aquela época, ela percorria toda a Europa toda a Europa Oriental. E vários dos países que hoje fazem parte da Europa Oriental, eles eram, na verdade, também parte do território soviético. É o caso da Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, vários daqueles países. Eles deixaram de fazer parte da União Soviética, a Rússia ficou diminuída na sua influência e no transcorrer dos anos essa influência foi diminuindo, seja porque a OTAN avançou nos países do leste europeu, caso da Polônia, por exemplo, seja porque a própria União Europeia foi ampliando o número de integrantes, os países que começaram a fazer parte daquele bloco. Então, a influência russa foi diminuindo cada vez mais. Do ponto de vista econômico, o que leva a Rússia e também o resto do mundo a prestar atenção na Ucrânia está no fato de o país, que fez parte da União Soviética, ter como rota dentro de seu território os principais gasodutos que levam o gás russo para o restante da Europa. Enquanto isso, os Estados Unidos enviaram mais de 8 mil soldados para a Europa Oriental. Na fronteira entre Rússia e Ucrânia, por sua vez, já há acúmulo de mais de 100 mil soldados russos.